Olá a todos, me chamo Natália Araújo Lima, sou do curso de Arquivologia e bolsista de pesquisa de iniciação científica da Unirio. Venho apresentar o projeto de estudo intitulado Aplicabilidade da Representação da Informação Arquivística, Estudo da Linguagem Documentária no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, com a orientação da professora Rosário de Matos Souza, da Escola de Arquivologia. Começamos com o sumário para se ter um mapeamento da pesquisa. De início, temos a introdução. Logo após, eu apresento os objetivos geral e específicos da pesquisa, a metodologia aplicada, os resultados obtidos e as considerações finais, e finalizando com as referências bibliográficas. Bem, começamos mostrando que o estudo busca elucidar a aplicabilidade da representação da informação arquivística no sistema de recuperação da informação. Haja vista a escassa produção científica sobre o tema na perspectiva arquivística e a falta de uma linguagem normalizada em um contexto organizacional, como esses autores expõem em seus trabalhos. Diante disso, a inquietação começou com o estudo da organização do conhecimento e representação da informação na arquivologia. A questão norteadora, então, se apresentou se a representação temática, classificação por assunto, pode ser compatibilizada com a representação arquivística, classificação funcional, por tipologia documental, por espécies e tipos documentais, se justificando assim esse estudo, pois temos o propósito de contribuir para a melhoria do acesso à informação pelos usuários, além da análise decorrente dos possíveis ruídos na recuperação da informação. O objetivo geral do trabalho é investigar a aplicabilidade da organização do conhecimento e da representação da informação arquivística nos acervos arquivísticos. Assim, os objetivos específicos são: pesquisar no arcabouço teórico da arquivologia a aplicação de vocabulário controlado e a linguagem documentária nos acervos arquivísticos, analisar e investigar os instrumentos de representação e recuperação da informação existentes em áreas interdisciplinares e promover a aproximação com a arquivologia, e compreender as bases metodológicas empregadas em acervos arquivísticos, com o propósito de potencializar os instrumentos de descrição, representação e recuperação da informação arquivística. Para a contextualização do tema, segundo Sintra e demais autores, em seu livro de 2002, a linguagem, enquanto objeto de reflexão, perde-se no tempo. Entretanto, enquanto objeto de uma ciência, é relativamente recente. Todas as práticas humanas são tipos de linguagem, já que elas têm a função de demarcar, significar e comunicar. Os autores continuam que é de competência das linguagens documentárias transformar os estoques de conhecimento em informações adequadas para diferentes segmentos sociais, ou seja, diferentes tipos de usuários, e assim construir ferramentas que representem as informações, tais como mapas conceituais, vocabulários controlados, índices e tesauros. Essa passagem é importante para ser o nosso arcabouço teórico, pois como gestores da informação, há funções do fazer arquivístico que perpassam por diversos processos para o tratamento informacional, como classificação, descrição e acesso. Essas funções possuem a característica de recuperar a informação. Assim, a pesquisa analisa esse contexto arquivístico e se propõe a apresentar a importância de uma linguagem normalizada e validada, com o propósito de um acesso informacional competente e consistente. Assim, a nossa metodologia, além do tratamento dos conceitos de gestão de documentos, taxonomia e vocabulário controlado, foi realizado o levantamento de bibliografia sobre identificação de documentos, classificação arquivística e classificação funcional, com o objetivo de utilizar o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o APERJ, como objeto de estudo. Foi realizada também a consulta e pesquisa no site do APERJ, para a investigação do Manual de Gestão de Documentos elaborado pela instituição.
Na parte empírica, foi realizada pesquisa nos planos de classificação funcionais da Secretaria de Estado, em particular os órgãos da área de educação, com suas respectivas funções e atividades. Foi realizada uma análise dos planos de classificação disponíveis no portal e foi feita a delimitação do estudo, que foi por uma amostragem de 2 planos de classificação, sendo eles a Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, e a Secretaria de Estado de Educação. A escolha de uma amostragem na área da educação foi feita, pois objetivamos comparar com a linguagem documentária validada no instrumento definido para a validação dos termos, que foi o Tesauros Brasileiro da Educação, o BRASED, do Centro de Informação e Biblioteca em Educação, o CIBEC. A pesquisa no BRASED foi feita com a procura dos termos presentes nos planos de classificação, nas atividades e tipologias documentais descritas pelo APERJ, sendo os 2 planos de classificação da amostragem, de maneira que se comparam de forma pertinente, a fim de investigar se é possível ter uma equivalência entre a classificação por assuntos e a classificação funcional, por funções, atividades, espécies e tipos documentais. Como resultado, o levantamento da literatura sobre descrição e representação da informação fortaleceu a inquietação sobre o estudo para uma representação da informação eficaz. Para corroborar com o entendimento da aplicação desta técnica de comparação de um instrumento de linguagem documentária com um plano de classificação, que no caso foi do APERJ, as autoras Smith e Kobashi estabelecem que o acesso à informação nos arquivos é mediado por pontos de acesso, que permitem detectar agrupamentos de documentos. E as autoras continuam que, além disso, o controle de vocabulário intervém na organização dos arquivos ao nomear de forma consistente os pontos de acesso aos documentos e à informação neles contida. O objetivo a ser alcançado pelos arquivos, por essa ótica, é sempre o da recuperação da informação, como as autoras estabelecem. A comparação, de forma geral, foi eficiente. Nessa primeira figura, é possível ver a planilha que realizamos. Na primeira coluna, nós colocamos a tipologia documental ou atividade descrito pelo APERJ. Na segunda coluna, nós colocamos o termo do tesauro que equivale à descrição do APERJ e ao lado a conceituação do termo no tesauro. Nós achamos importante colocar a conceituação do lado para nossa própria análise, para poder ver se realmente equivale ao que o arquivo público estabeleceu. E nessa primeira figura é possível ver que foi eficiente, que a tipologia documental apresentada pelo APERJ se equipara de forma eficaz com o termo do tesauro. Nesse segundo exemplo, da figura 2, é possível perceber a eficácia de uma linguagem normalizada como valor estratégico. Aqui a gente conseguiu comprovar que, em casos de várias espécies documentais sobre o mesmo assunto, um termo estabelecido recupera os diversos documentos, que aqui nesse caso o assunto é a autorização de projeto de correção de fluxo escolar e se tem 4 espécies documentais sobre o mesmo assunto. E com um termo que nesse caso foi equivalente de forma compatível, é possível recuperar tudo.
Entretanto, na figura 3, o terceiro exemplo que trazemos aqui nessa apresentação, é possível ver a dificuldade encontrada na pesquisa, que é a não especificação de um termo no tesauro para uma tipologia ou atividade descrito pelo APERJ. Nesse caso, o documento trata de um transporte escolar para alunos portadores de necessidades especiais. Só que no tesauro só é possível recuperar um termo geral, transporte escolar, que não descreve o que o documento trata. Nesse exemplo, também é possível ver o mesmo caso da figura 2, que é o mesmo termo, mesmo assunto para várias espécies documentais. Mas, por fim, em nossas considerações finais, percebemos que, apesar de não ter uma equivalência exata e ser ineficaz em algumas especificidades, é possível sim ser utilizado como representação temática ou de conceito, funções e atividades presentes no plano de classificação da APERJ. Além disso, ressaltou-se que é necessário a interdisciplinaridade entre a arquivologia e áreas afins e que há realmente uma escassez desse debate na arquivologia, perceptível, por exemplo, com a falta do termo taxonomia no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional. E assim, concluímos que é necessário a inserção deste problema, desta temática, na agenda de pesquisas da arquivologia e a importância de uma linguagem normalizada nos arquivos, a fim de uma recuperação e acesso à informação de forma eficaz. Finalizo assim a minha apresentação com as referências bibliográficas. Obrigada.